Antes de você ir comentando que essa não é uma comparação que deveria ser feita, deixa eu te explicar mais um pouquinho. Bem-vindos ao canal da Terabyte e hoje a gente vai te mostrar um caso de um Ryzen 5 que dá porrada em um i7. Não estamos falando de um i7 de terceira, de quarta e de quinta geração. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai passar aqui para vocês, beleza? Agora, antes de tudo, antes de você ir aí embaixo reclamar, mas você tá pegando um Ryzen 5 600X e um i7 de 10ª geração. Que comparação é esse? Se pegasse um i7 de 12ª, 13ª, não ia ter isso. Sim, a gente sabe, mas esse vídeo é exatamente para comparar. Vale a pena você pegar um processador mais antigo que tenha mais cores ou vale a pena você pegar um processador mais novo que tenha menos cores? Faz diferença essa idade do processador tanto assim? Eu sei que o caso mais específico seria pegar um processador bem mais antigo do que a gente pegou. Pegar um i7 de quarta, quinta, sexta, sétima geração, que são processadores que consequentemente estão mais baratos agora. Mas no caso de hoje a gente está comparando um Ryzen 5 5600X, que não é um processador antigo, e o i7 10700K, que tem um pouquinho mais de idade que o 5600X, mas ainda assim não é um processador antigo. A gente vai fazer testes em jogos para ver se realmente vai fazer alguma diferença ter esses mais cores e também vamos fazer testes de benchmark do seu processador, tanto em multithread quanto em single thread, para a gente ver se realmente vale a pena você ir para um processador um pouquinho mais antigo com mais cores ou ir para um processador mais novo que tenha menos cores, fechou? Agora eu vou te apresentar as especificações de cada um desses processadores, bora lá! O 5600X é um processador 6 cores e 12 threads com uma frequência de 3.7 GHz e um turbo de 4.6. Já o 10700K é um processador 8 cores e 16 threads e uma frequência de 3.8 GHz com um turbo de 5.1, então ele já passa ali da barreira de 5 GHz. O 5600X tem um TDP de 65 watts e o 10700K um TDP de 125 watts. Já o socket de cada um, o da Intel é do LGA 1200 e o da AMD é do AMD AM4. Já a velocidade máxima da memória RAM no Intel é 2933 e no AMD é 3200. Lembrando que esse 2933 e o 3200 não são números finais, é só um número que a Intel e a AMD colocam no site deles. Vocês com certeza já sabem que vocês conseguem colocar uma memória com uma frequência mais alta nisso sem problema nenhum. Tipo, ambos esses processadores conseguem fácil aguentar 3600 MHz. Já o 5600X, por ser um processador mais novo, tem compatibilidade com PCI 4.0 e o 10700K apenas PCI 3.0. E por último, uma coisa que eles se diferem é que o 5600X tem 32 MB de cache L3, já o 10700K tem 16 MB. Então, só vendo as especificações você já consegue ver algumas partes que fica melhor para Intel e outras partes que fica melhor para AMD. Nesse caso, né, melhor para i7 e melhor para o Ryzen 5. O clock do i7 acaba sendo maior e a quantidade de cores também, mas a velocidade da memória e o TDP, obviamente, a velocidade da memória é maior, TDP é menor, então ele vai consumir menos energia, e o PCI é melhor no 5600X do que no 10700K, assim como o cachê do 5600X é maior do que o 10700K. Agora vamos para alguns testes específicos de benchmark do processador. Não estamos falando de jogos ainda, apenas testes de estresse do processador. Bora lá. O CPU-Z no modo single thread tivemos uma pontuação de 624 no lado da AMD e 553 do lado da Intel. Já no multithread tivemos uma pontuação de 4.789 na AMD e 5.587 da Intel. Aí você já consegue ver que no single thread o processador 5600X tem um desempenho melhor. Já no multithread, por exemplo, muito provavelmente por ele ter mais threads, ele acaba tendo ali um desempenho melhor, o 10700K. Agora no teste de velocidade de compressão do 7-zip, na versão 1.7.x, tivemos uma pontuação de 54.443 para o Ryzen e uma pontuação de 58.378 para o i7. Uma diferença pequena, mas ainda assim considerável, ainda assim muito fácil de ver que eles sim têm uma diferença, principalmente no lado de processamento, beleza? E também principalmente nos programas que conseguem aproveitar
o multithread. Lembrando que não são todos os programas que conseguem usar mais de um core do processador. A maioria vai acabar usando porque são programas mais novos, né? Mas tem muitos programas que acabam usando só um core por vez. Já no CPU Mark tivemos uma pontuação de 21.947 no lado da AMD e 18.981 no lado da Intel. E esse CPU Mark que vem lá do site do PassMark é um teste que é feito que leva em consideração vários testes diferentes. Então, aí tem uma pontuação mais geral entre os dois processadores. E nesse caso a gente consegue ver que o Ryzen 5 acaba levando à frente. Então, como vocês viram, o i7 em programas que usam sim o multithread, que conseguem usar mais cores, por ele ter uma quantidade maior de cores, ele contém sim uma score melhor, ele contém uma pontuação melhor se a gente for comparar com o Ryzen 5 600X. Já o Ryzen 5 600X não fica tão para trás assim, mesmo tendo uma quantidade menor de cores e de threads, e mesmo assim, em alguns testes single core, ele acaba se dando bem bom ainda. Ainda algumas vezes que ele fica melhor do que o i7. Agora a gente vai falar um pouquinho das médias em alguns jogos, fechou? Bora lá! Para esse teste, para não ter nenhum tipo de gargalo vindo da placa de vídeo, usamos em ambos os processadores uma RTX 3080 de 10 GB, junto com dois pentes 16 GB de 3.600 MHz, beleza? No CSGO, o processador da AMD teve uma média de 567 FPS e o da Intel teve uma média de 551. Já o Warzone tivemos uma média de 155 FPS na AMD e 165 FPS no lado da Intel. Já no Hitman, uma média bem perto, 239 para AMD e 236 para Intel. No Cyberpunk, a Intel sai na frente com 125 FPS e a AMD fica em 110. Já no Flight Simulator, uma média super parecida novamente, 88 e 89, com a Intel um pouquinho na frente. Já no Battlefield 5, a AMD fica na frente com 206 FPS e a Intel com 184. E no Red Dead Redemption 2, uma média de 143 FPS no lado da AMD e 117 no lado da Intel. Como vocês conseguiram ver, mesmo processadores em classes diferentes, um Ryzen 5 e um i7, eles acabam ficando pau a pau quando a gente vê em questão de jogo. Em jogo que realmente você precisa de FPS, como o CSGO, ambos têm uma média extremamente agradável, mas em outros jogos que acabam sendo mais pesado para o processador, ele acaba ferrando ali um pouquinho, mas nada que fique abaixo de 60 FPS, então ótimas escolhas se você vai no lado da Intel, se você vai no lado da AMD. E a gente não tá aqui para comparar preço, que como eu falei, muitas vezes acaba sendo que a galera vai pegar um processador bem mais antigo, como um i7 de quarta, quinta, sexta geração, e acaba sendo, obviamente, bem mais barato do que pegar um Ryzen 5 600X. Mas nesse caso, como vocês poderão ver, o 5600X não fica tão atrás assim do 10700K e algumas vezes até ultrapassando ele, mesmo ele sendo mais barato que o 10700K. Curtiu esse vídeo? Agora você entendeu por que a gente fez esses testes aqui para você? Comenta aí embaixo o que você achou, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai passar aqui para você, beleza? Até a próxima!